Olá, pessoal, retomando nossas aulas daquela que é a melhor disciplina do planeta, Geografia Geral, com seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Vamos lá, retomando nossas aulas do SOS Sesc Vestibular 2020, nossas aulas online para você que está em casa nesse período bastante difícil, que é o período de quarentena, mas não deixa a peteca cair, continue assistindo nossas aulas, fazendo nossas atividades da plataforma, enfim, continue seus estudos, porque disso é que nós dependemos, né, para que você possa passar no vestibular, depende de assistir às aulas, depende de resolver os exercícios e manter essa interação que a gente está fazendo agora, né, durante o período de quarentena. Então vamos lá. Hoje vamos ver biomas mundiais. É um assunto, né, que pode cair no Enem, né, até porque biomas são áreas de interação entre clima, relevo, vegetação, solo, economia, hidrografia, muitas vezes até os animais típicos da região de um bioma podem cair no vestibular. Então, bioma é uma área de interação. Você sabe que a prova de geografia do Enem é uma prova contextualizada e integrada. Como assim? Ela integra, né, conteúdos diferentes da geografia. Não adianta você achar que vai vir só uma questão sobre clima, uma sobre relevo, uma solo, hidrografia. Não, geralmente é uma área de interação. Por isso que biomas mundiais são muito caíveis na prova. Lembrando que os biomas eles levam em consideração o nome da vegetação. Por que a vegetação? Porque a vegetação é o que primeiro você vê quando não está num determinado local. É a primeira coisa que você vê, o primeiro aspecto físico que você vê é a vegetação. É justamente por isso que os biomas seguem o nome das vegetações. Vamos lá, é bom você copiar no seu caderninho esse esqueletinho aí. Tipos de formações vegetais, porque durante o decorrer das aulas nós vamos constantemente falar, né, alguns desses conceitos, então se faz necessário. Pega lá seu caderninho de geografia, bota lá Geografia Geral, professor Sérgio Neto, Sesc, né, estamos no mês de junho de 2020, bota lá. Tipos de formações vegetais ou classificação das vegetações de acordo com o porte, né? Tudo é a mesma coisa. Vamos lá. As formações elas podem ser arbóreas ou florestais, como é o caso da floresta equatorial, né? Elas podem ser arbustivas, que são árvores de médio porte, médio e pequeno porte. Elas podem ser herbáceas, ou vegetação rasteira, né? Gramínea, por exemplo, campo é uma vegetação rasteira, e elas podem ser formações complexas, como é o caso, né, do mangue ou pantanal. Tá? Então, basicamente, esses conceitos você vai ouvir falar durante o decorrer das nossas aulas. Classificação da vegetação de acordo com a umidade. Normalmente, quando termina em fila, é uma classificação de acordo com a umidade. Xerófila ou xerófita, vegetação adaptada ao ambiente de seco. Tropófila, é o caso do cerrado, né, ou savana, que adaptado a 6 meses de chuva, 6 meses de estiagem. Mesófila, mesófila, quantidade média de umidade. Higrófila, higro quer dizer umidade, quer dizer de muita umidade. Halófila, ambiente salino. Orófila, oros, em grego quer dizer relevo. Orófila é a chamada vegetação de montanha. Então, atente para esses conceitos, porque nós vamos utilizá-los durante nossas aulas. Acompanhe nossas aulas gravadas. Não deixe de assistir a aula. Crie uma rotina diária de estudo. Né? Faz um quadrinho lá, bota 2 horas da tarde, se você está acordando de manhã, assiste as aulas pela manhã, à tarde, das 2 às 6,
você coloca lá, intercala, tipo língua portuguesa, matemática, geografia, química, intercala, estuda todo dia, pelo menos 4 disciplinas. Durante sábado e domingo, exercícios da plataforma, né? Assiste uma aula, faz um resumo, faz um esqueminha no seu caderno, depois você faz uma síntese, e essa síntese que você faz das aulas, elas têm que ser lembradas constantemente. O que vai adiantar você assistir biomas mundiais agora e só ver biomas mundiais daqui a 6 meses? Nada. Tá? Então, você tem que ir acumulando, vai fazendo síntese, resumos, né? Uma vez por semana, você dá uma lida, 2 vezes por semana você vai acompanhar, resolvendo exercício, vestibular, aula mais exercício. Tá? Não pode esquecer disso daí. Então, esse esqueletozinho que você está vendo aí, ó, com esses conceitos, a gente vai usar durante as aulas. Vamos lá, começando pela vegetação de tundra. A tundra é uma vegetação rasteira, herbácea, que ela geralmente só vai aparecer o quê? Ela só vai aparecer após o degelo. Normalmente você tem nas regiões polares, né, clima polar, você tem 2, 3 meses de verão, né, o resto tudo é gelo. Então, basicamente, vegetação de tundra, né, aparece nas regiões polares. Uma coisa que a gente não pode esquecer, anota no seu caderno. Anota no seu caderno. Preste atenção. Não vai esquecer. Coloca aí no seu caderninho o seguinte. Quanto maior o rigor climático, menor a diversidade vegetal. Ó, quanto mais frio, menor a variedade de espécies. Quanto maior o rigor climático, ou mais frio, ou mais quente, menor a variedade de espécies vegetais. Gelo, clima polar, ou chamado clima frio, tem vegetação. Tá? Então, daqui a pouco você vai ver um mapa múltiplo que a gente vai mostrar para você, mas não esquece, tá? Quanto maior o rigor climático, essa vegetação aparece em clima polar. Por isso ela é arbustiva e herbácea, né? Olha lá, bioma mais frio do planeta. A palavra tundra tem origem no finlandês tuntuna, planície sem árvores. Lembrando que esses slides já foram postados no ambiente virtual de aprendizagem, do SESC. Tá? Então, vamos lá. Quanto maior o rigor climático, menor variedade de espécies. Tundra, vegetação herbácea, líquens, musgos, vegetação que só aparece após o degelo. Olha aí, ó, vegetação rasteira. Olha a fauna que aparece, né? O urso polar, boi mascarado, cervo, típicas de regiões de clima frio. Olha aí, ó. Cervo. Olha a localização. Então, não esquece. Aqui, essa região equatorial é a região de maior conforto térmico. À medida que aumenta a latitude, aqui é, ó, Noruega, Suécia e Finlândia, 60 graus de latitude. Então, é frio o tempo todo. E aí a vegetação é mínima. Então, lembrou? Olha lá, região polar, acima dos 60 graus de latitude norte, você vai ter uma vegetação bastante reduzida, né, que só aparece após o degelo, tundra. É importantíssimo você observar o mapa. Depois, vegetação de montanha. Ocorre nas cadeias montanhosas. É o que a gente chama de vegetação em patamares. Como assim vegetação em patamares? À medida que vai elevando, né, a altitude, vai ficando mais frio, ou seja, vai aumentando o rigor climático, a tendência é desaparecer a vegetação. Dê uma olhada, ó. Vegetação que alcança 2.500 a 3.000 metros é composta de plantas orófilas. Como assim plantas orófilas? Oros quer dizer relevo. Observe, à medida que eu vou me deslocando da planície para
o cume da montanha, né, o pico da montanha, o que vai acontecendo? Ó, vou subindo aqui, a vegetação vai ficando menos densa. Olha lá, ó, vegetação semelhante à área do redor, floresta temperada, coníferas, que é um só tipo de formação florestal, depois é campo, depois é rocha, depois é neve e terra. Então, se aparecer no vestibular uma área montanhosa com a distribuição fitogeográfica, fito quer dizer planta. Tá? Então, se existe aí ó, uma área montanhosa e uma variação da vegetação de acordo com a montanha, é uma vegetação chamada de vegetação o quê? Vegetação de plantas orófilas, ou seja, a variação de acordo com o relevo ou a altitude. Vamos lá. Você vê que essa vegetação de montanha ela vai aparecer justamente nas áreas sujeitas a dobramentos modernos, as grandes cordilheiras montanhosas. Olha lá, ó, Montes Apalaches, Montanhas Rochosas, Serra Maedra, Cordilheira dos Andes, cadeia dos Montes Atlas, Montes Drakensberg, né? Alpes escandinavos e por aí vai. Aparece montanha, aparece uma vegetação orófila. Vamos lá. Aparecendo aí mais uma formação florestal, taiga ou floresta boreal. Preste atenção. Então, não esquece que esse slide completo, né, já está disponibilizado no AVA para você ir acompanhando. Depois você pega, né, vai passando esses slides para o caderno para você fixar mais fácil. Os mapas são extremamente importantes. Não é necessário que você faça um mapa, desenhe um mapa. Isso é muito... É um pouco difícil você fazer mapa, né? É importante você localizar a vegetação no mapa. Agora, fazer um mapa não há necessidade. Então, taiga, floresta boreal. Por que chama floresta boreal? Floresta boreal porque ela se localiza no hemisfério norte. Né? Sabendo que no hemisfério sul você tem muito mais água, né, do que terra. Já no hemisfério norte, no extremo norte do hemisfério norte, você tem o quê? Floresta boreal. Ó, é mais ou menos assim, ó. Eu tenho tundra nas áreas polares, aí eu vou descendo mais um pouquinho aqui, começa a esquentar um pouquinho mais, começa a aparecer floresta, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o mapa, a gente vai observar direitinho isso aí. Então, taiga, coníferas, floresta boreal. Boreal quer dizer do norte. Coníferas, por que chama coníferas? Conífera porque a árvore tem forma de cone como forma de proteção em função do inverno rigoroso. Congela, olha lá, a neve bate aqui, ó, depois ela escorre para cá, isso chama coníferas. A árvore tem forma de cone. Inclusive, floresta boreal, coníferas ou taiga, taiga siberiana, taiga canadense, são regiões de grande produção de madeira, de celulose, né? A floresta de coníferas é muito utilizada para a produção de papel e celulose. Não é à toa, né, que Canadá e Noruega e Suécia e Finlândia, né, são grandes produtores de celulose em função de apresentarem, né, floresta de coníferas. Não pode esquecer também que a floresta de coníferas é uma floresta do tipo homogênea. Como assim floresta homogênea? Homogênea porque tem um ou dois tipos de formações vegetais. Perceba que nós falamos, ó, nas áreas polares de clima frio você tem tundra. Desce um pouquinho mais para cá, aí você já tem um clima um pouquinho mais quente, que é subpolar, né? Subpolar. Já começa a aparecer floresta. Se eu descer um pouquinho mais para cá, já começa a aumentar a diversidade vegetal. Lembra? Quanto maior o rigor climático, menor a variedade de espécies vegetais. Se eu estiver bem aqui, ó, na região equatorial, e eu subir, olha lá, vai aumentando a latitude, vai esfriando. Aqui tem floresta conífera, sobe mais um pouquinho a latitude, esfria, aí já não tem mais vegetação, é só gelo, tundra, tá? Então, basicamente, a taiga, floresta boreal e conífera são as mesmas coisas
E a grande importância da taiga é produção de madeira para fazer celulose, ou seja, fazer papel. Tá? Daqui a pouco a gente volta. Não esquece, acompanhe nossas aulas gravadas. Se for necessário, você vê várias vezes. Acompanhe com os slides, faça os esquemas no caderno e faça os exercícios. Daqui a pouco a gente retorna.